Pronto, agora está gravando a nossa aula. Então, só dando aquela introdução, né, para ter a introdução da aula. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver, basicamente, toda a parte ali relacionada à genética mendeliana. Então, genética de Mendel. Apesar de ser genética de Mendel, vai ter algumas partes das aulas que vão relacionar aí a parte de genética molecular, de cromossomos, de genes, né? Porque tudo que nós conhecemos e estudamos hoje sobre genética mendeliana está relacionado com a genética molecular que nós já conhecemos. Então, para iniciar aqui, né, a gente tem que entender que o conceito que a gente sabe hoje sobre hereditariedade, ele não é algo tão antigo, né? Então, você tem aí Darwin Wallace, de modo independente, descobrindo ali todas as bases que dão origem à chamada teoria da evolução, né? Que todos nós viemos de um ancestral comum. Contudo, não se sabia como que essas derivações, né, dos seres que existem hoje em relação aos ancestrais eram passados, né, de pai para filho, dos pais para a prole. Não se entendia muito bem como que esse mecanismo acontecia. E foi justamente com Gregor Mendel, que foi um monge católico, né, ele optou pela vida em um mosteiro, justamente para estudar, né, as características, pensando aí em relação à matemática, em relação ao estudo da vida, né? Então ele virou monge por causa disso, ele queria estudar e ficou enclausurado, então tinha tempo disponível para isso. Foi devido a esse cara, o Gregor Mendel, que a gente teve aí, né, o surgimento das hipóteses e que depois foram confirmadas cada vez mais, né, se tornou uma teoria muito robusta, né, que vai estudar essa questão, né, dessa passagem dessas características de pai para filho, sendo que essa terminologia ela vai ganhar aí uma cara nova a partir da palavra hereditariedade, tá? O mais interessante é que Gregor Mendel começou, né, a estudar essa questão da hereditariedade, juntando aí a matemática, porque ele era formado em matemática, né, e relacionando aí, né, com os quesitos biológicos, antes de Darwin e Wallace fazerem as suas publicações. Darwin tinha o artigo inicial sobre hereditariedade do Gregor Mendel, mas nunca abriu esse artigo. Se ele tivesse lido o artigo de Mendel, né, a história seria outra, totalmente diferente, né? E é muito interessante perceber isso, porque basicamente isso fez com que Mendel, né, essa não leitura de Darwin fez com que o Mendel entrasse em um ostracismo, porque ele descobriu tanta coisa e publicou tanta coisa legal, mas que eram coisas que as pessoas não tinham a capacidade de compreensão plena na época, que basicamente essas hipóteses, né, essas teorias que foram feitas por Mendel, caíram em assim, ninguém conhecia, né? E só depois, cerca de 35 anos, 40 anos depois das escritas de Mendel, que se descobriu, né, novamente de forma independente essas características, né, da hereditariedade, mas ainda bem se deu o crédito para Mendel em relação a todas essas coisas que foram descobertas. Quando nós falamos do estudo da hereditariedade, a gente está falando basicamente do estudo de características que são herdáveis, né? De características que passam aí do conjunto parental dos pais para a prole. Ou seja, essas características, né, que vão passar de um para outro, do parental para a prole, vai ser o fruto do estudo de Mendel e o fruto aí do estudo de toda a genética mendeliana que nós falamos. Mendel, ele nasceu na atual, né, República Tcheca. Então, essas características herdáveis, né, lá eram chamadas de gen. E é por isso que hoje, quando a gente vai falar das unidades, né, de expressão gênica presente no DNA, a gente fala sobre gene. É uma homenagem aí que dá em relação a essas descobertas de Mendel. Mas vamos começar aí, né, nesse início das pesquisas de Mendel, né? Ele queria entender esses mecanismos, né, herdáveis de características. Então, ele precisava de algum organismo, né? A gente vai chamar esse organismo de organismo modelo, que tivesse aí uma fácil fecundação, um rápido crescimento e características que fossem de fáceis verificações. Que ele conseguisse visualizar as diferenças dadas aos cruzamentos diferentes que ele ia realizar de modo mais simples. E aí ele começou a utilizar, né, a ervilha para isso.
Por quê? Porque a ervilha possui essa fácil fecundação, né? Ele conseguia fazer uma fecundação cruzada, fazendo aí transferência de pólen, remoção das anteras, da estrutura floral, né, da ervilha. Ele conseguia fazer a autofecundação delas, e como elas tinham um rápido crescimento, né, elas brotavam muito rápido e cresciam muito rápido, era muito fácil de identificar as estruturas aí que ele queria verificar para estudar cada vez mais, entender cada vez mais esse mecanismo de herdabilidade. Então, foi a partir das ervilhas que nós tivemos todos aí caracteres relacionados a essa questão da hereditariedade elucidados, né? Então, é fantástico como um organismo aí super simples, né? Fez com que a gente fez com que a gente descobrisse, né? Essas coisas que são vinculadas a todos os seres vivos, desde uma bactéria até um ser humano, até um mamífero, até um, entre aspas, réptil, né? E assim vai indo. Mendel, ele utilizou as ervilhas e características diferentes, tanto da própria ervilha quanto da planta em si. Então, quando ele começou a fazer esses cruzamentos com as ervilhas, ele começou a verificar o quê? A cor da semente, o formato da semente, o revestimento da semente, né, em relação à coloração, a cor da vagem, o formato da vagem, posição da flor, comprimento do caule. Todas essas características foram estudadas de modo cansativo por ele, para ele verificar se ele encontrava padrões, né, de passagem dessas características dos pais para a prole. A gente vai usar aqui, só para a gente entender, né, essas chamadas hoje em dia leis de Mendel, um tipo de característica que vai ser a cor da semente, por hora. Depois a gente vai usar o formato para exemplificar outra lei de Mendel, né? Mas vamos começar aqui vendo a cor da semente. Pessoal que entrou agora, eu pedi para caso vocês tenham alguma dúvida, vocês abrirem o áudio, tá? E falarem a dúvida de vocês. Porque facilita, como eu estou com o slide aberto aqui, gravando essa aula, aí não precisa eu abrir o chat e tudo mais para vocês, tá? Então pode abrir o áudio tranquilamente. Então, vamos começar a estudar aqui isso que iremos chamar de leis de Mendel, né? Vamos iniciar isso com a primeira lei de Mendel, olhando para essa característica que vai ser a cor da semente, tá? Essa cor da semente, né, se sabia que ela poderia ser tanto amarela quanto verde. Isso daí é evidenciado, a gente consegue ver na planta mesmo, tá? E a partir dessas colorações, ele começou a fazer o quê? A pegar sementes que são amarelas e fazer autofecundações. Ele fazia cada vez mais autofecundações, de amarelo para amarelo, para amarelo, para amarelo, para quê? Para basicamente, lá por volta da centésima, ele fazia tudo de modo extenso, tá? A partir da centésima autofecundação, ele conseguisse falar assim, bom, essa ervilha aqui, eu sei que ela é pura, ela só vai, a partir de fecundação, de autofecundação, me dar coloração da semente amarela. Ele fez isso com as amarelas e fez isso com as verdes, obtendo linhagens parentais puras de cor da semente amarela e linhagens parentais puras da cor da semente verde. E depois que ele conseguiu obter essas linhagens puras, o que ele fez? Ele pegou e cruzou as plantas que possuíam linhagem pura da cor amarela com as plantas que possuíam linhagem pura da cor verde. E quando ele fez esse cruzamento, ele obteve a prole, né, entre aspas, os seus filhotes, que vamos chamar aí de geração filial 1 ou geração F1, apenas com sementes amarelas. E aí depois, o que ele fez? Ele pegou essas sementes amarelas da geração F1 e cruzou essas sementes entre si. E aí o que ele obteve? Uma proporção de geração F2 de 3 sementes amarelas para cada uma verde. E foi a partir desses resultados que ele obteve que ele conseguiu obter algumas hipóteses que se tornaram ali, né, depois de uma pesquisa extensa, verdades, né? Elas acontecem mesmo. E quais são essas hipóteses, essas conjecturas, né? A primeira coisa é que as características que são herdáveis, que são os genes, são dispostos por meio de pares. Esses pares são chamados de
alelos. Não se sabia da estrutura dos cromossomos, né? Não se sabia que um cromossomo sempre estava em par. Mas ele conseguiu chegar a isso sem saber de genética molecular. Isso já é fantástico por si só. Então, essas características que são genes, eles estão em pares. Esses pares, eles podem ser formados apenas por dominantes, apenas por alelos dominantes, apenas por alelos recessivos, que são chamados aí também de dominados, ou eles podem ser formados aí, né, por alelos dominantes e alelos dominados. Ou seja, eu posso ter aí, né, nesse par de alelos, um que é dominante e o outro que é dominado. Esse dominado eu vou chamar de recessivo. Neste caso, quando eu tenho um alelo dominante e eu tenho um dominado, a única coisa que vai ser expressa vai ser o dominante. Mas a gente pode ter aí pares de alelos apresentando dois alelos dominantes, ou par de alelo apresentando dois alelos recessivos. Lembrando que esses alelos, eles estão aí, né? Eles são basicamente a estrutura que a gente chama de gene, que são essas características herdáveis, tá? Uma terceira coisa é que o genótipo, né? Eles são os pares de alelos. E esse genótipo, que são esses pares de alelos, eles vão expressar alguma coisa. E essa expressão dessa alguma coisa nós iremos chamar de fenótipos. Então, por exemplo, imaginem que eu estou falando da cor dos olhos. A cor dos olhos é algo que eu consigo evidenciar. Então, a cor dos olhos é um fenótipo. Mas esse fenótipo, que é a cor dos olhos, tem o que é associado? Um genótipo. Um genótipo que é o quê? Esses alelos que vão se configurar aí em dominante, recessivo e assim vai indo, e que vai dar um fenótipo que pode ser diferente entre eu e entre vocês. Um olho castanho, um olho verde, um olho azul e assim vai indo. Então, genótipo é os genes, né? São os pares de alelos. Enquanto o fenótipo é como que esse genótipo ele vai se expressar. E essa expressão, esse fenótipo, ele pode não ser visual, né, da forma que a gente consiga ver de modo fácil. Eu posso estar falando de uma proteína que é expressa. Isso é um fenótipo. Nós não conseguimos ver com os olhos, mas a gente consegue determinar. Então, se a gente consegue determinar, isso é um fenótipo. Outra coisa é que os alelos dominantes, eles podem estar juntos a alelos recessivos. E em casos de dominância total, o único fenótipo exibido vai ser o dominante. Então imagina que eu tenho aqui, né, o parzinho de alelo, um alelo, outro alelo. Se eu tenho um alelo dominante e um alelo recessivo, em casos no qual existe uma dominância total do dominante, o fenótipo que vai ser exibido, ele vai ser só o dominante. O alelo recessivo estará lá. Contudo, o fenótipo que vai ser evidenciado vai ser apenas o dominante. E outra coisa é que as características únicas que são herdáveis, elas podem ser chamadas de características monogênicas, monos de um, gênicas de gene, né? Então, apenas um gene evidenciando apenas uma característica. Até aqui, beleza? Tá tudo ok? Sim, sim, safe. Beleza. Sendo assim, a gente pode colocar aqui alguns exemplos, né? Pegando ali o nosso enunciado anterior, né? Então, imaginem que eu tenha aí, né, essas parentais, né, e as ervilhas que são inteiramente puras amarelas, inteiramente puras verdes, né? E aí eu cruzo elas e obtenho na geração F1 apenas ervilhas amarelas. O que eu posso tirar disso? Eu posso tirar que, devido à geração F1 ela ser inteiramente amarela, que o amarelo ele vai dominar sobre o verde. Sendo assim, o fenótipo amarelo ele vai ser dominante, enquanto o fenótipo verde vai ser recessivo. Sendo assim, eu posso dizer que as amarelas puras, se eu falar que, por exemplo, os alelos eles podem ser chamados por alguma letra qualquer, e vou chamar essa letra aqui de V, né? Então, os amarelos puros eles vão ter aí um parzinho de alelos dominantes. E dentro da genética, a gente chama esses parzinhos de alelos, ou esses alelos dominantes, com a letra maiúscula. Então, se o amarelo ele domina sobre a verde, eu vou saber que o amarelo puro ele vai ser o quê? Aqui nesse caso eu chamei de V, tá? Então ele vai ser Vzão, Vzão. Enquanto os verdes, né, que são o fenótipo recessivo, ele vai ser, considerando ele puro, Vzinho, Vzinho.
ou seja, a letra minúscula, sendo que o V vai ser a minha letra que vai representar esse meu fenótipo relativo à coloração. Beleza, então sabemos aqui que eu tenho um cruzamento, né, entre a amarela pura com a verde pura, então eu posso dizer que é um cruzamento de Vzão, Vzão com Vzinho, Vzinho, e quando eu faço esse cruzamento de Vzão, Vzão com Vzinho, Vzinho, eu tenho essa construção aqui que vamos chamar de quadro de Punnett, que é basicamente um quadro que a gente usa para fazer cruzamentos probabilísticos. Então, no cruzamento aqui que eu vou ter de Vzão, Vzão, que é a minha amarela pura, com Vzinho, Vzinho, que é a minha verde pura, o que nós vamos ter aqui? Os alelos sendo separados para eu cruzar cada um deles entre eles. Então, Vzão, Vzão com Vzinho, Vzinho. O cruzamento aqui, né, é uma característica que a gente sempre assume. Eu sempre coloco o dominante primeiro, tá? Então, esse cruzamento vai ser como? O primeiro aqui cruzando com esse primeiro. O primeiro cruzando com o segundo. O segundo cruzando com o primeiro. E o segundo cruzando com o segundo. Sendo assim, quando eu faço o cruzamento de Vzão, Vzão com Vzinho, Vzinho, eu vou ter o quê? Eu vou ter Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho, Vzão, Vzinho e Vzão, Vzinho. Observem que esse meu genótipo, esse meu gene aqui, ele vai ter um par de alelos 100%, essa minha geração aqui, né, vai ser 100% Vzão, Vzinho. Eu vou ter um dominante em conjunto a um recessivo. Quando eu tenho essa mistura, né, esse genótipo misto, Vzão, Vzinho, eu posso chamar esse genótipo de heterozigótico, hétero de diferente, né? Enquanto, se eu tenho Vzão, Vzão, eu vou poder chamar esse cara de homozigótico, homo que é igual, né? Dominante. Por quê? Porque os dois alelos são dominantes. E se eu tenho Vzinho, Vzinho, eu vou poder chamar de homozigótico recessivo. Nesse caso do cruzamento de um homozigótico dominante com um homozigótico recessivo, teremos 100% da prole sendo heterozigótica. Shalom? Shalom. Então, avançamos. Mas aí pensem que eu utilize agora essa minha geração F1, né, que é heterozigótica, Vzinho, Vzinho, e cruze ela com ela mesma. O que eu vou obter? Eu posso utilizar aqui, de novo, um quadro de Punnett, a gente vai ver bastante esses quadros de Punnett, tá bom? Para tentar identificar essas probabilidades. Então, se eu cruzo Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho, o que eu vou ter? Eu vou ter Vzão, Vzão, então primeiro com primeiro, Vzão, Vzão. Primeiro com o segundo, Vzão, Vzinho. Segundo com o primeiro, Vzão, Vzinho. E segundo com o segundo, Vzinho, Vzinho. Esse caso que a gente está lidando aqui até agora é aquele negócio de dominância completa, né? Então, Vzão, 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 Vzinho e Vzão, Vzinho, por terem ao menos um alelo dominante, vão expressar um fenótipo amarelo. Enquanto apenas um quarto, né, um desses 4 quadros aqui de probabilidades, um quarto, vai expressar homozigose recessiva. Então a gente vai ter aqui um padrão fenotípico verde. Ou seja, 3/4 das ervilhas da geração F2, que é essa, vão vir amarelas, enquanto um quarto vai vir verde. Assim como está descrito aqui também nessa imagem e aqui nessa de F1 para F2. Temos aqui outro exemplo, né, que é dado aqui numa geração F1 amarela, cruzando aí com uma verde pura, né, que vai obter aí cerca de 50% de um e 50% de outro. Podemos construir também esse quadro de Punnett para evidenciar isso, que vai ser meio realmente, né, pensando no fenótipo. Mas o importante é vocês entenderem como que funciona esses quadros de Punnett e essas questões de probabilidade. Sendo assim, ó, sabendo dos dados dos cruzamentos, a gente vê o quê? Que ervilhas amarelas são aquelas que vão possuir um genótipo homozigótico dominante ou um genótipo heterozigótico, enquanto as ervilhas verdes vão ser aquelas que vão possuir um genótipo homozigótico recessivo, tá? E a gente pode ter aqui o cruzamento que eu falei, tá vendo? Ó?
heterozigótico, Vzão Vzinho, com um homozigótico recessivo. Eu vou ter um padrão 50% heterozigótico, que vai exibir um fenótipo amarelo, enquanto eu vou ter aqui um genótipo 50% homozigótico recessivo, ou seja, um fenótipo verde. Uma proporção aqui que eu posso dizer que é a proporção 1:1. O que concomita com todos os experimentos que Mendel fez. E ele fez experimentos cruzando mais de 5.000, 10.000 ervilhas. Só para vocês verem, né, como que ele era metodológico em relação a tudo que ele fazia. Ele repetia os experimentos, né, para pegar cada vez mais dados e corroborar os dados que ele estava obtendo. Utilizando, né, o que a gente vai chamar aí, tudo que a gente viu agora, né, de primeira lei de Mendel, exato, imagina a paciência, entendeu? Mas ele estava enclausurado, né, o que ele ia fazer? Então, para ele tá tudo ótimo, tá tudo uma delícia, né? Então, gente, utilizando aí o que a gente vai chamar de primeira lei de Mendel, que foi o que a gente viu, né, esses cruzamentos, né, de apenas um gene, a gente pode pegar todas essas conceituações para estudar no ser humano características de distúrbios, disfunções e até mesmo bases ali que existem, né, características normais que existem em relação à nossa morfologia, à nossa fisiologia. E para isso a gente vai usar um negocinho chamado heredograma, que também pode ser chamado de árvore genealógica. E como eu coloquei aqui no slide, né, os heredogramas, o que eles vão ser? Eles vão ser atribuições visuais, eles vão ser ali visuais, né, que vão dispor aí símbolos para eu identificar um homem ou uma mulher, o filho desse homem, dessa mulher, né, gêmeos, para identificar como que uma família é formada em relação a talvez distúrbios, características e disfunções que essa família, de acordo com as gerações, podem possuir. E quais são os símbolos usados, né, nesses heredogramas? A gente tem aí o quadrado representando o homem, lembrando que aqui a gente está falando biologicamente, tá, gente? A gente está falando de uma base hereditária. Então temos aí, né, o quadrado sendo o homem, o círculo sendo a mulher, a linha entre quadrado e círculo representando reprodução, o tridentezinho aqui, né, entre essa ligação de pai e mãe, né, para a sua prole, né, para os seus filhos. Temos aí, né, essa ligação meio que de meio losango, identificando dizigóticos, né, gêmeos dizigóticos, os monozigóticos, que são os idênticos, tem aí, né, um triângulo ligando eles. Temos aqui, né, o losango usado para um sexo não especificado, dois traços para casamento não sanguíneo e principalmente, né, os pintados, que vão ser o quê? Os indivíduos que são afetados, ou as bolinhas, né, que vai ser o indivíduo que não é afetado por uma característica ou por alguma doença, mas que é ao menos portador dessa doença. Então, essas simbologias nós iremos usar bastante, caem gigantescamente em exercícios, tá? Então é bom a gente sempre voltar nisso daqui, sempre lembrar disso daqui. Para pensarmos aí, né, nos heridogramas, também temos que ver, além dos símbolos, né, a base genética, né, porque a gente vai juntar aí a genética mendeliana com a questão molecular. E para a gente utilizar os heridogramas bem, a gente tem que lembrar que os cromossomos, pensando aí na espécie humana, por exemplo, né, ou seja, 23 pares de cromossomo, eles vão ser divididos entre cromossomos autossômicos e cromossomos sexuais. Isso daqui é importante porque nós teremos doenças que são evidenciadas, né, nos heridogramas, que podem estar relacionadas aos cromossomos autossômicos e que podem estar associadas aos cromossomos sexuais. E doenças ou disfunções ou características que podem ser autossômicas dominantes ou autossômicas recessivas e que podem ser sexuais dominantes ou sexuais recessivas. E vai ser justamente isso que nós iremos ver agora. Alguns tipos de padrões de heridogramas para cada um, né, dessas doenças que são autossômicas ou sexuais, ou dominantes ou recessivas. Como, por exemplo, doenças estilo a fenilcetonúria, a hemofilia e assim vai indo, tá? Mas antes de entrarmos nesses detalhes dos heridogramas, a gente tem que perceber que tudo que a gente viu até agora, né, que é chamada de primeira lei de Mendel, é o estudo sim de uma característica apenas? Mas que nós podemos, usando características únicas, verificar probabilidades diferentes delas ocorrerem juntas, ou de uma ocorrer, ou da outra ocorrer, e assim vai indo. Então, como que a gente consegue entender essas questões de probabilidade?
a partir de duas regrinhas matemáticas que estão dentro ali, né, do estudo probabilístico, que são chamadas de regra da multiplicação e regra da adição. Então vamos tomar um exemplo para entender isso, né? Imagine que a gente tem aí uma característica, né, que é o furinho no queixo. E o furinho no queixo, ele tem a probabilidade de acontecer de 25% em uma criança qualquer. Qual que seria a probabilidade de uma criança do sexo biológico feminino de ter esse furinho? Então, eu preciso de uma criança que seja do sexo feminino e que tenha o furinho. E qual que é a probabilidade da criança ser do sexo feminino ou nascer com o furinho? Observe que são perguntas diferentes. E a partir dessas perguntas diferentes, a gente também tem modelos probabilísticos diferentes que vão explicar a diferença das chances desses dois eventos acontecerem. Então, se a gente fala aqui, né, do e ou, estamos falando justamente do sexo feminino heterofurinho, a presença dessas duas características únicas, ou do sexo feminino outerofurinho, ou um ou outro. Considerando que a probabilidade de ser do sexo feminino é de 50%, ou é feminino ou é masculino, biologicamente falando, e para furinho é de 25%, na regra do E, sexo feminino, e ter o furinho, a gente vai usar a multiplicação para calcular a probabilidade. Ou seja, neste caso, seria 50% de chance de ser do sexo feminino e 25% de chance de ter o furinho. 50% é meio, 25% é um quarto. Meio vezes um quarto vai me dar um oitavo. 50 vezes 25 vai me dar 50% vezes 25% vai me dar 12,5%. Ou seja, isso daqui é referente à característica e outra característica. Já para característica ou outra característica, vamos ter aí a regrinha da adição. Sexo feminino, 50%. Ou, adição, ter furinho, 25%. Ou seja, meio mais um quarto. Meio mais um quarto, ou 50 mais 25%, nos dá aqui 75% de chance, ou 3/4 de chance de ser do sexo feminino ou ter o furinho. Deu para entender? Tá de boa, tá tranquilo, tá favorável? Sim, sim, né? Vocês estão vendo que é bem tranquilinho essas relações. Agora, iniciando realmente, né, esse estudo de heredograma, a gente começa aí a ver as questões das heranças autossômicas recessivas, que vão ser aquelas nas quais as pessoas que são afetadas por elas vão possuir um genótipo azinho-azinho. Então, a pessoa que é azão-azão ou azão-azinho, neste casos, né, que são dominâncias completas, elas não vão ter essa disfunção, esse distúrbio, essa característica. Apenas pessoas que possuem um genótipo azinho-azinho, homozigóticos recessivos, que vão ter essa herança, que vão ter esse padrão autossômico recessivo. Pensando no heredograma, nós sempre veremos, né, para padrões autossômicos recessivos, pais que não possuem a doença ou a característica, com filhos, tanto homem quanto mulher, tanto faz, tá? É uma distribuição igualitária, possuindo a característica. E por que isso acontece? Porque os pais, em padrões autossômicos recessivos, eles são heterozigóticos. Então, o pai é azão-azinho, a mãe é azão-azinho. Sendo assim, eles não possuem, né, a doença, mas são portadores do alelo. E a gente sabe que um cruzamento azão-azinho com azão-azinho vai originar aí cerca de 25% de chance de se ter filhos azinho-azinho, como a característica com o distúrbio. Então, é essa cara de um heredograma de herança autossômica recessiva. Geração que não possui, seguida de uma geração que possui. E igualitário tanto para homem quanto para mulher. Um exemplo, né, de uma doença que é autossômica recessiva
é a fenilcetonúria, né? Na qual a pessoa que nasce com essa doença, ela vai ser incapaz de catabolizar, né, de quebrar a estrutura do aminoácido fenilalanina, que está relacionado ali com o metabolismo geral do corpo. Como que é identificado, né, essa doença, a fenilcetonúria? Pelo teste do pezinho. E fazendo ali, né, a identificação e vendo se o bebê, se o catarrentinho tem essa doença, você consegue estimular, né, o seu organismo recém-nascido para, de novo, catabolizar, né, esse aminoácido. Então, você consegue corrigir se for muito cedo. Se não, não rola, tá? Mas a fenilcetonúria, que é identificada pelo teste do pezinho, é uma doença autossômica recessiva. Se temos doenças autossômicas, heranças autossômicas excessivas, temos também as heranças autossômicas dominantes. E que, nesse caso, vão ter aí como pessoas afetadas aquelas que possuem um genótipo azão-azão ou azão-azinho. Nossa, mas Theo, existe então doenças que possuem azão-azão e azão-azinho? Existe. Não é porque o meu genótipo ele é dominante que a gente não pode ter heranças, distúrbios e características associados. A questão de ser dominante ou não é uma questão puramente genética. Então, se a gente pensar, o nanismo, ele é uma coisa que não acontece sempre, né, na população humana. Então, qual que vai ser o padrão desse genótipo? Vai ser o azinho-azinho, porque a população anã é pequena se comparada à população que não é anã, ok? E é por isso que a gente considera aí, né, essa questão do nanismo como uma questão de distúrbio, né? Até porque, né, existem várias doenças associadas. Lógico, a pessoa ela consegue viver tranquilamente, mas existe inúmeras disfunções, né, provenientes desse genótipo aqui de herança autossômica dominante, tá? E que pessoas com azão-azão ou azão-azinho vão possuir. E uma diferença entre a herança autossômica recessiva da dominante é que a dominante, cada geração vai possuir ao menos um indivíduo afetado. Ok? E aí vamos ter aí, né, indivíduos, tanto homens quanto mulheres, sendo afetados de modo igualitário. E lembrando que o nanismo ele também pode ser chamado aí de pseudoacondroplasia, tá? É o nome oficial do distúrbio que apresenta aí o fenótipo, que é o nanismo. Até aqui, ok? É de boa. Vocês estão vendo que, assim, é bem tranquilo. Quando vocês forem, quando nós iremos começar a fazer exercícios, né? Talvez vocês emperrem em algum lugar ou outro, mas, de qualquer forma, é pegar o jeito, tá? Então, a gente vai treinar bastante isso no aulão de exercícios. Se temos heranças que são autossômicas, vamos ter heranças que vão ser ligadas aos cromossomos sexuais, tá? Cromossomos X ou Y. Mas a questão aqui dos cromossomos, né, das heranças ligadas aos cromossomos sexuais, é que existe uma disparidade gigantesca. E por quê? Porque o cromossomo X, ele é grandão, ele é do caralho, enquanto o cromossomo Y é bem pequenininho. O cromossomo Y, ele vai ser muito caracterizado por ter poucos genes e que vão estar associados mais com os fatores sexuais masculinos. Enquanto o cromossomo X, ele vai estar associado com um monte de coisa. Então, quando nós falamos aí de heranças ligadas ao sexo, a gente está falando aí de 99% de heranças sexuais que vão envolver o cromossomo X. E devido ao homem ter apenas um cromossomo X, é muito mais fácil de vermos distúrbios ou doenças ligadas ao X com uma proporção maior para os homens do que para as mulheres. Porque as mulheres possuem, né, dois X, XX. Então, é muito mais fácil delas serem portadoras do que terem as doenças. Enquanto como o homem possui apenas um X, que vamos chamar aí esse X de X em hemizigose, é muito mais fácil de termos aí um alelo deficiente, né? Um alelo que possui aí, né? Que tem aí a característica, né? O distúrbio, fornecendo o fenótipo de alguma doença, né? Ou característica para o homem, tá? Então, se eu falo de heranças autossômicas, a distribuição é igualitária entre homem e mulher. Mas se eu falo de heranças ligadas ao cromossomo sexual, sobretudo ao X, estamos falando de uma taxa muito maior de homens afetados por doenças e distúrbios do que mulheres. Mulheres podem ser afetadas, contudo, em uma menor proporção. E, logicamente, se eu tenho uma herança
ligada ao X e tenho heranças recessivas, autossômicas, eu vou ter aqui, nesse caso, um padrão que vai ser sexual, recessivo, mas ligado ao X. E a gente vai ter uma diferença relativa tanto para homem quanto para mulher. Neste caso, para as mulheres que são afetadas, elas vão ter aí, né, um genótipo possuindo alelos X, Dzinho, poderia ser Azinho, tá? É porque vocês vão ver bastante coisas ligadas ao X com esse Dzinho falando do alelo, beleza? Mas olha aqui na imagem, tá com um Azinho, né? Tanto faz, é só, né, um modo de a gente expressar. Mas a gente vai ter aí, né, mulheres afetadas que precisam ter os dois X recessivos para esse gene, né? Então, os dois alelos recessivos, Dzinho, Dzinho, enquanto os homens, né, devido ao Y, eles precisam ter apenas o seu X com esse gene recessivo. Então, para eles serem afetados, vai ter que ser aí, tem que ter um genótipo X, Dzinho, Y. Observem que, neste caso, ó, os padrões que obtemos de heredograma, eles vão descrever aí, né, a deficiência, o distúrbio, a doença ou característica, principalmente em homens. Enquanto as mulheres, elas podem portar. Ó o pontinho preto aqui, ó. Ela porta X, azão, X, azinho, tá? Porque é de herança sexual recessiva. Beleza? E duas doenças, né, associadas com esse padrão recessivo ligado ao X, elas são conhecidas, né? Então a gente tem aí o daltonismo e a hemofilia. É por isso que vemos mais homens tendo essas doenças do que mulheres. Não que mulheres não possam ter. Contudo, geralmente elas são portadoras, tá? E olha só, a prole de homens que são afetados, né, elas não vão ser afetadas. Então, um homem que é afetado por um distúrbio recessivo ligado ao X, ele não vai passar a característica para o filho. E por quê? Porque ele passa para o filho o cromossomo Y, tá? Mas as filhas deste homem afetado, elas vão ser ao menos portadoras, ok? E aí temos um exemplo, né? Muitos membros da realeza europeia aí da época do século XVIII, XIX, né? Eles morriam à torta e à direita, né? Homens principalmente. E por quê? Porque eles tinham toda uma estrutura aqui, né, de heredograma. Observe que aqui é a família real, né, europeia. Eles possuíam uma herança de hemofilia, né, na família. Então observem, ó, que todos os afetados que estão em pretos, ó, são todos homens. E vários morreram devido à doença, né? Não se sabia muito bem como fazer, como evitar essas características, né? Hoje você tem a separação aí, sabe por que a hemofilia de modo molecular acontece, né? Por um fator ligado aí aos processos de coagulação e assim vai. Mas observe que a gente tem esse heredograma mostrando, né? Mulheres afetadas e os homens que possuem aí, mulheres, na verdade, portadoras, né? E os homens afetados por essa deficiência, esse distúrbio relacionado com a coagulação sanguínea. Se existe herança sexual recessiva ligada ao X, existe uma herança sexual dominante ligada ao X, né? E os dominantes, logicamente, para mulheres, eles vão ter aí um padrão de genótipo XDzão, XDzão, ou XDzão, XDzinho, e para o homem também é mais fácil, né, aqui, né, porque só tem um cromossomo X, então XDzão Y vai ter aí relativo a um homem afetado, ok? Homens afetados por essa herança vão transmitir a condição para as filhas, apenas, né? Porque para o filho ele transmite o Y, ok? Enquanto as mulheres que são heterozigóticas, né? XDzão, XDzinho, elas vão passar a herança para metade dos seus filhos e filhas, apesar de também ter uma distribuição aí um pouquinho mais acentuada em relação ao homem, mulheres, devido a ter esse aspecto dominante, também vão ser afetadas, ok? Mas essas heranças que são dominantes ligadas ao X, elas são bem mais raras do que as recessivas, beleza? A gente não vê muita doença relacionada a essa herança sexual dominante. Entre elas, a gente tem aí o raquitismo, que é causado, né, em relação à resistência da vitamina D pelo corpo. Mas são pouquíssimas doenças relacionadas, tá? E um outro tipo de herança, né, que existe aí é uma herança ligada ao Y. São raríssimas, existe apenas uma ou duas que a gente meio que conjectura, a gente acha que está ligada ao Y, né, por possuir um fator, uma endemia e assim vai. E é muito fácil, né? Se está ligado ao Y, quer dizer que o pai transmite para o filho, apenas isso, porque quem tem apenas o Y é o lado paterno, né? E uma das disfunções que nós temos aí relacionadas ao Y é
um fator secundário sexual masculino, que é o pelo. E esse fator, né, esse distúrbio associado ao Y, é chamado de hipertricose auricular. Então, um crescimento exacerbado de pelo na orelha, né? O pelo na orelha aparece em todo mundo, contudo, a hipertricose auricular está relacionada ao cromossomo Y, ok? E vai ter aí, né, neste caso, uma endemia, né? Então vai acontecer muito mais em região asiática, sobretudo na Índia, tá? Então a gente não vê muitas pessoas do Ocidente, né, possuindo esse fator associado ao Y, desenvolvendo a hipertricose auricular. Mas é só para vocês saberem que apesar de a gente não ver muito, né, existe sim heranças ligadas ao Y, mas é que 1% ou menos das heranças sexuais que existem. Até aqui, tudo bem, gente? Tudo ok? E olá, Lani, tudo bem contigo, Chuchu? Tudo bem, mil desculpas pelo atraso. Tive um compromisso, cheguei agora. Ainda bem Não, que eu consegui relaxa. chegar. Não, relaxa. Fica tranquilo, tá? A gente tá gravando em Taquinho, então tá tudo de boa. Você viu? É bem tranquilo, né? Até demais, né? Mas, ó, tudo que nós falamos até agora, né, são heranças nucleares, então estão relacionadas com genes presentes no DNA nuclear. Mas a gente viu lá atrás, né, no começo das nossas aulas, quando a gente estava vendo estrutura celular, que no caso do ser humano, né, da célula eucarionte animal, a gente vai ter algumas organelas que possuem uma origem endossimbiótica, tá? Então, né, aquele organismo primitivo que engolfou uma bactéria que fazia alguma função, né, nesse caso, uma função de respiração, e que nesse caso, né, esses organismos, né, se tornaram depois de muito tempo, né, organelas, né, dentro da minha estrutura eucarionte animal. E no caso da estrutura eucarionte animal, uma dessas organelas é a mitocôndria. A mitocôndria que possui o seu próprio material genético. Então, nós vamos ter também aí heranças que vão ser extranucleares, heranças, no nosso caso, mitocondriais. Mas a questão aqui é que as heranças mitocondriais, elas vão estar inteiramente relacionadas apenas à mãe. Porque na fecundação, né? Então tá lá, né, o encontro do espermatozoide com o ócito secundário. O que entra dentro do ócito secundário para fecundar esse ócito e gerar um zigoto é apenas o núcleo do espermatozoide. A estrutura da peça intermediária, do flagelo, não entra. E nem o citoplasma com organelas. Sendo assim, toda a herança mitocondrial, a herança genética mitocondrial, vem de quem? Vem do ócito secundário. Então, quando falamos de herança mitocondrial, estamos falando apenas uma herança que possui aí uma origem materna, tá bom? Enquanto, né, a gente viu aí que a herança vinculada ao cromossomo Y tem origem apenas paterna. O que nós vimos agora se relacionou bastante apenas com a primeira lei de Mendel. Mas Mendel, né, como vocês perceberam, ele era um cara que não se exaustava demais, né? Então ele seguia em frente e ia indo até ele conseguir identificar todos os padrões que ele pudesse. E ele começou a perceber que algumas características, elas estavam, apesar de serem, né, características de genes diferentes, elas estavam associadas, como por exemplo os padrões de cores e de rugosidade das ervilhas, que em relação à cor poderia ser amarelo ou verde, né? Em relação à rugosidade da ervilha poderia ser lisa ou rugosa. E apesar desses padrões estarem relacionados, eles, pensando aí, né, na meiose e assim vai, eles vão sofrer o que vamos chamar aqui de segregação cromossômica independente. Eles vão se separar lá no crossing over, né, de forma independente. Apesar dessas características, os fenótipos estarem associados. Tá? E é justamente isso que fala a segunda lei de Mendel. Vamos estudar duas ou mais características que cada uma delas está no seu gene, ok? Cada uma delas vai segregar de modo independente. Contudo, seus fenótipos estarão muito associados. E quando a gente verifica esse estudo, né, a gente tem que perceber que, como a gente está lidando com mais de uma característica, com mais de um par de alelos, a gente precisa fazer algumas adaptações em relação à construção aí das nossas probabilidades, pensando na meiose que esses negócios estão fazendo.
né? E a gente pode utilizar exemplos para mostrar de modo mais fácil como que isso acontece, tá? Então imaginem que eu tenho aí, né, uma ervilha que é amarela elisa e uma ervilha que é verde e rugosa. Vamos chamar aí, né, o genótipo do amarelo como dominante, Vzão, Vzão. E o genótipo que expressa um fenótipo liso de Rzão, Rzão. Enquanto a ervilha verde rugosa vai ser homozigótica recessiva para os dois genes. Então, nesse caso, para verde, Vzinho, Vzinho, e para rugoso, Rzinho, Rzinho. Para sabermos como que acontecerá o cruzamento relativo a essas duas características, nós temos que permutar, né, sofrer aí, né, esse processo de variação em relação aos genes de cada um deles primeiro. Em relação a esses dois genes, né, para amarelo liso, e neste caso em relação a esses dois genes, para verde rugoso. O que temos aqui, né, como se fosse um negócio matemático, né, ó. Temos aí Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Então, Vzão, Vzão, Rzão, Rzão, vão ter que fazer uma permutação entre os alelos deles. Sendo assim, eu vou ter aqui, né, essa permutação acontecendo desse primeiro Vzão com esse primeiro Rzão, desse primeiro Vzão com esse segundo Rzão, desse segundo Vzão com esse primeiro Rzão e desse segundo Vzão com esse segundo Rzão. A mesma coisa para esse meu genótipo duplo homozigótico recessivo. Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Permutação também, de primeiro em primeiro, primeiro, segundo, segundo, primeiro, segundo, segundo. Observe que se eu faço essa permutação, eu vou obter um quadro de Punnett não simplesinho, né, com apenas 4 características genotípicas, né, mas um quadrozinho 4x4. Porque eu permutei primeiro, né, esses meus alelos referentes a essas características. A primeira permutação foi Vzão, Rzão. Tá aqui, ó. Vzão, Rzão. Tá vendo? Tá aqui, ó. Vzão, Rzão. O segundo que eu obtive, né, vai ser o que também aqui, ó. Vzão, Rzão. Ó aqui, de novo, Vzão, Rzão. Observa que neste padrão aqui, né, da geração parental para a F1, eu sempre vou obter para amarelo liso um padrão aí de gameta Vzão, Rzão, que está representado aqui, ó. Enquanto para esse cara duplo homozigótico recessivo, a gente vai ter um padrão igual também, ó, Vzinho, Rzinho. Imagina que eu tenho cruzamento entre esses caras. O cruzamento entre esses caras vai me dar uma segunda geração aqui, tá bom? Essa segunda geração aqui, ela vai ser referente a esse cruzamento que aconteceu. Esse cruzamento que aconteceu, a gente pode ver aqui nessa imagem, ó, que está muito mais fácil de visualizar, ok? Esse padrão aqui, ó, Rzão, Rzão, aí aqui tá chamando aqui de Y, né? Y, Yzinho, e Rzinho, Rzinho, Yzão, Yzão, vai me dar aí gametas daquela forma que a gente viu. O que pode gerar aí uma geração F1, que olha só, ela vai ser heterozigótica para o aspecto de coloração e heterozigótica para o aspecto de rugosidade, tá bom? Então, neste caso aqui, eu posso ter o quê? Eu posso ter um tipo de quadro de Punnett que eu posso construir, né? Se eu pegar esse duplo heterozigótico, que é F1, e cruzar com esse duplo heterozigótico, eu posso obter um quadro de Punnett totalmente aqui diferente do que a gente está acostumado, né, a visualizar naqueles quadros de Punnett normais. Eu vou ver se eu consigo. Peraí, deixa eu ver aqui para ver se eu consigo mostrar para vocês a partir de um quadro do Jamboard, tá? Deixa eu ver. Vocês estão. Vamos ver. Eu quero saber. Deixa eu compartilhar essa guia. Vocês estão vendo o meu Jamboard? Ou ainda não? Estão vendo, né? Então, ó, eu vou tentar, eu vou escrever com o mouse, tá? Vai sair um pouquinho ruim, mas eu acho que vai dar para entender, ok? Então, imagina que eu tenho aqui, ó, Rzão, Rzão, opa, deixa eu apagar aqui, que vai representar, sei lá, a cor para mim, né? E Vzão, Vzão, representar aí a rugosidade, né? Eu tenho que
antes de fazer o cruzamento, que pode acontecer entre, por exemplo, aqui, Rzinho, Rzinho, Vzinho. Eu acho que eu falei de outra cor, gente, porque tá horrível isso daqui, não tá? Putz, peraí. Ah, é muito lento isso daqui. Deixa eu ver se tem outra cor. Aqui, tem outra cor. Então, Rzinho, Rzinho, Vzinho, Vzinho. Esse daqui não é um R, né? Mas vocês conseguem saber que é um R, tá? Eu tenho que fazer o que primeiro? Eu tenho que cruzar esses caras, né? Então, Rzão com Vzão, Rzão com Vzão, Rzão com Vzão e Rzão com Vzão. O que vai me dar aí um gameta? Apenas Rzão, Vzão, certo? A mesma coisa aqui, né? Então, aqui vai ser Rzinho, Vzinho, né? Então, um gameta igual. Rzinho, Vzinho. Vocês conseguem ver isso? Tranquilo, né? Esse cruzamento, essa permuta que ocorre. E agora imaginem que a partir disso daqui eu tenho a formação de um genótipo, né, de alguma semente aí de ervilha que seja Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho. Imagina que eu pego essa ervilha aqui, que ela é duplo heterozigótica, e multiplique com outra ervilha que também vai ser duplo heterozigótica. Rzão, Rzinho, Vzão, Vzinho. Eu tenho que permutar, né, esse meu genótipo antes de cruzar os gametas obtidos por ele pelos gametas obtidos por esse segundo. Neste caso, que eu tenho aqui o cruzamento entre um duplo heterozigótico com também um duplo heterozigótico, a gente vai ter, né, os gametas destes iguais a estes gametas. Então, o primeiro gameta que eu vou obter aqui vai ser Rzão, Vzão, o segundo Rzão, Vzinho, o terceiro Rzinho, Vzão, e o quarto, Rzinho, Vzinho. Então, quando a gente tem esse gameta, né, esses gametas, Rzão, é uma demora, meu Deus do céu, Rzão, Vzão. É uma distributiva, Luiz, é realmente uma distributiva, tá? Não muda nada em relação a isso. Então, temos aí Rzão, Vzão, Rzão, Vzinho, Rzinho, Vzão e Rzinho, Vzinho, né? Então temos aí 4 gametas dessa primeira espécime cruzando com os 4 gametas desta segunda espécime. Isso é importante a gente entender por quê? Porque vai ser justamente a partir desses gametas cruzando que a gente vai ter quadros de Punnett sendo construídos dessa forma aqui, ó. Neste caso aqui, desse quadro de Punnett que está na tela, o meu cruzamento não vai ser duplo heterozigótico que a gente viu, né? Esse cruzamento aqui vai ser, ó, Rzão, Rzão, Yzinho, Yzinho, Rzinho, Rzinho, Yzão, Yzão. Os gametas desse primeiro vão ser o quê, né? O primeiro com o primeiro com o segundo com o primeiro, o segundo com o segundo. Então, Rzão, Yzinho, Rzão, Yzinho, Rzão, Yzinho e Rzão, Yzinho. E o segundo aqui, né, que vai ser Rzinho, Rzinho, Yzão, Yzão. Vai ser Rzinho, Yzão e todos para cá para baixo. Observem que nesse cruzamento aqui, a gente vai ter 16 possibilidades de genótipo que vão ser iguais. Ou seja, 100% desse cruzamento vai ser duplo heterozigótico, que vai ser justamente essa geração F1 aqui que nós estamos falando, tá? E agora imagina que a gente fez, o que a gente fez agora no Jamboard, né? A gente faça aqui, né? Eu cruze esse duplo heterozigótico com um outro duplo heterozigótico. O que nós vamos ter? A gente vai ter um quadro de Punnett como esse, ó, que vai ter aí como gametas Rzão, Yzão, Rzão, Yzinho, Rzinho, Yzinho e Rzinho, Yzão. A mesma coisa para cá. Observem a proporção que eu obtenho aqui. Cada quadradinho vai equivaler aí a um 16avos, né? São 16 quadradinhos. Mas todos esses quadradinhos aqui que tem essas ervilhas amarelas representam para mim os padrões fenotípicos, né? Relativos a ervilhas que vão ser lisas e amarelas. 9 delas vão ser lisas e amarelas. Como que eu sei que 9 delas vão ser lisas e amarelas? Porque 9 delas vão possuir ao menos um Rzão e ao menos um Yzão. Eu tenho outros padrões que são menores do que 9, né? Como, por exemplo, o padrão aqui de lisa e verde, né? Então, para ser lisa e verde, tem que ter ao menos um Rzão e tem que ser homozigótico recessivo para Y.
Para a ervilha, que é rugosa e amarela, temos que ter aí homozigose recessiva para R, mas ao menos um Yzão. E a gente vai ter uma que vai ser duplo homozigótica recessiva, que vai ser essa minha queridinha aqui, que vai ser Rzinho, Rzinho, Yzinho, Yzinho, para ser rugosa e verde, que são as características recessivas, pensando nesses dois fenótipos, né? Nesses dois genes relacionados. Esse padrão, que é o 9331, ele sempre aparece quando falamos de segunda lei de Mendel e quando falamos de um cruzamento duplo heterozigótico. Beleza até aqui? Tranquilo? Tá de boa? Tá tranquilo? Sim, sim? Então, beleza. Observe que a gente falou, né, dessa permuta em relação, né, aos alelos de uma mesma espécime, né? E essa permuta acontece ali naqueles processos que a gente já viu, né, de meiose, né, e assim vai, e tudo mais. Na meiose temos aí uma célula germinativa dando origem, né, a gametas, que são haploides. E esses gametas, caso eu tenha diferença de alelos em relação a um gene, eles podem originar diferentes gametas a partir de uma célula germinativa. Então imaginem que eu tenho aí, né, uma célula que em algum cromossomo ela vai possuir 4 genes que vão ser heterozigóticos. Por exemplo, o gene A que vai ser Azão Azinho, o B que vai ser Bzão Bzinho, o C que vai ser Czão Czinho e o D que vai ser Dzão Dzinho. E aí sofreu a segunda lei de Mendel, a segregação, e gerou gametas. Quantos gametas diferentes nós teremos? Basicamente, essa continha de quantos gametas diferentes nós teremos vai seguir essa regrinha de 2 elevado a n, tá? Que vai nos falar dessa permutação alélica. Observe que nós temos 4 genes, certo? Gene A, gene B, gene C, gene D. Todos esses genes, eles vão estar em heterozigose. Sendo assim, a quantidade de gametas diferentes, né, que teremos vai seguir a regrinha de permutação alélica de 2 elevado a n, sendo n a quantidade de genes em heterozigose. Ou seja, neste caso aqui, vamos ter 2 elevado a 4, o que vai me dar 16 tipos de gametas diferentes. Vamos ter gametas que vão ser Azão, Bzão, Czão, Dzão, gametas que vão ser Azão, Bzinho, Czão, Dzão, gametas que vão ser Azão, Bzinho, Czinho, Dzão. Observem que as possibilidades elas são variadas. Eu vou ter um total, neste caso, de 16 possibilidades de gametas a partir de 4 genes que são heterozigóticos. Observem que aqui nesse caso, ó, desse indivíduo inicial aqui, o que a gente vai ter? Ó? O primeiro gene, que é o A, ele está em homozigose. O segundo gene, que é o B, ele também está em homozigose. Recessiva, mas é homozigose. O C também está em homozigose. D, homozigose, E, homozigose e F, homozigose. Não temos nenhum gene aqui em heterozigose. Então, a permutação alélica que vai ser feita vai ser de 2 elevado a 0. Eu vou ter apenas um tipo de gameta originado, que vai ser quem? Azão, Bzinho, Czinho, Dzão, Ezinho, Fzão. Porque todos estão em homozigose. Mas observem que aqui eu tenho este outro indivíduo que ele possui o gene D em heterozigose, que é Dzão Dzinho. Sendo assim, considerando que eu tenho apenas um gene em heterozigose, a quantidade, né, de gametas que eu vou ter vai seguir a regrinha de 2n, ou seja, 2 elevado a 1. Vamos ter duas possibilidades aqui de gametas em relação a todos esses genes. Quais são essas possibilidades? Azinho, Bzão, Czão, Dzão, Ezão, Fzinho, ou Azinho, Bzão, Czão, Dzinho, Ezão, Fzinho. E assim vai indo. Deu para compreender em relação a essas permutas que acontecem, né? E a quantidade de gametas que nós podemos ter em relação a elas? É de boa, né, gente? Não é nenhum bicho assim de 7 cabeças. Mas se vocês não entenderam, vocês me falem, tá? Por favor. Ok? Continuando então aqui, gente. Temos aí tudo que nós vimos em relação à primeira e à segunda lei de Mendel, fala sobre dominância completa. Ou seja, a dominância completa, ela mostra pra gente o quê? Que mesmo que eu tenha aí, né, um gene, né, com par de alelos em heterozigose,
azão, azinho, eu vou ter a expressão completa de quem? Do dominante. Podemos dar o um exemplo a partir dessa imagem. Imagine que eu tenha aí um gene que vai ter um par de alelo que, quando ele está em homozigose recessiva, não vai produzir uma proteína. Ou a proteína ela não vai ser funcional. E quando ele tem aí, né, o alelo dominante, eu vou ter a produção dessa proteína. Um tipo selvagem, que é homozigoto dominante, ele vai ter tanto para esse alelo aqui, desse cromossomo, azão, por exemplo, quanto para esse daqui, a produção de uma proteína funcional. No heterozigótico, que eu vou ter azão, azinho, eu posso até ter o azinho aqui não produzindo a proteína, mas a quantidade de expressão de proteína funcional do azão vai ser o suficiente para o corpo não ter nenhuma doença. Então, é suficiente. E apenas o recessivo homozigótico, que vai ser azinho, azinho aqui, não vai ter, no caso, a produção funcional dessa proteína. Sendo assim, aqui eu vou ter o distúrbio. Mas não só, né, de interações de dominância completa, a genética de Mendel vai tratar. Nós podemos ter aí, né, dominâncias que são incompletas, como por exemplo o que acontece aqui na maravilha, né, que é uma flor muito bonita, que vai ser aí da espécie jalapa, né, M. jalapa. O que acontece aqui nesse caso, né? A gente vai ter aí o azão expressando um pigmento no qual a minha flor vai ser vermelha. E o azinho, ele vai expressar um pigmento, na verdade ele não vai expressar, né, nenhum pigmento. Então a minha flor vai ser branca. Mas neste caso, o genótipo heterozigótico, ele vai ter uma diferença desse meu genótipo homozigótico dominante. Ele não vai ser vermelho, mas ele vai ser o quê? Rosa, porque eu não tenho a dominância completa relativa ao dominante aqui, ao azão. O meu azinho, ele também vai ter aí uma capacidade de fazer sua expressão. Neste caso, essa expressão ela vai ser evitar a pigmentação. Então, neste caso, no genótipo heterozigótico, a gente vai ter aí, né, um fenótipo que não vai ser vermelho, mas um fenótipo que vai ser rosa, porque eu tenho aí um padrão de dominância incompleta. Contudo, temos também aí um outro fator que vamos chamar de codominância, no qual um par de alelos que possui dois alelos vai possuir aí, em relação aos alelos que esse meu gene possui, um padrão de mesmo grau de importância para esses alelos. Ou seja, azão, azinho, em codominância, terão a mesma importância. Eu não vou ter o azão dominando sobre o azinho. E é por isso que a gente não usa, né, para codominância, azão e azinho, né, maiúsculo ou minúsculo. A gente usa tudo maiúsculo, né, e outras letras para diferenciar. E um exemplo que podemos dar, né, de relações codominantes é o sangue. O sangue que possui aí, né, um fenótipo que vamos chamar de tipo sanguíneo A, B, AB e O. O que é o tipo sanguíneo AB? É quando nós temos aí dois alelos chamados IA e IB, juntos. E eles estão juntos e nenhum manda no outro. Eles possuem a mesma significância de expressão. Sendo assim, quando eu tenho IA e IB, eu não vou ter sangue A ou sangue B. Eu vou ter um sangue AB. Quando temos aqui o tipo sanguíneo A, podemos ter um genótipo que é IA ou IA Izinho. O que vai ser esse Izinho? O Izinho ele vai ser uma não expressão molecular de coisas que o sangue possui. Quando eu tenho Izinho, Izinho, a gente vai ter o sangue chamado O. E, né, só terminando aqui, se eu tenho IBzão, IBzão, vamos ter aí os tipos sanguíneo B. E se eu tenho IBzão, Izinho, vamos ter aí também o B. Mas observem que eu vou ter aí um genótipo, um alelo Izinho, né, que pode aí, né, estar em heterozigose com A ou com B. É por isso que pessoas com o tipo sanguíneo A e B, imagina um homem com tipo sanguíneo A e uma mulher com tipo sanguíneo B, podem dar aí origem a uma prole, a um filho com tipo sanguíneo O, mas só se os dois eles forem heterozigóticos em relação aos seus genótipos. Se uma pessoa ela for de genótipo Iazão Izinho, ou seja, tipo sanguíneo A, e a outra for AB, e elas têm um filho O, quer dizer, o filho ele veio aí do carteiro,
né? Não existe possibilidade. Se uma pessoa é A e a outra é AB, ou se uma pessoa é B e a outra é AB, de se ter um filho O. Não existe. Então depois perguntem para os pais de vocês. Vamos ver se vocês são adotados, ok? Pode acontecer. Pode acontecer. Beleza? E quais que são esses fatores moleculares? Né? Eles estão aqui embaixo, né? Esses fatores moleculares, que eu vou identificar o tipo sanguíneo de A, B, AB e O, são carboidratos ligados aqui nessa membrana plasmática dos eritrócitos. Então, o tipo sanguíneo A, ele vai possuir um carboidrato, que é a N-acetilgalactosamina, que vai ter uma ligação aqui com galactose por uma alfa-transferase. Alfa-A, tipo sanguíneo A. Já o tipo sanguíneo B vai ter aí, ligado à galactose, uma outra molécula de galactose. E essa ligação ocorre devido à mediação de uma beta-transferase, beta-B, tipo sanguíneo B. Logicamente, um sangue AB ele vai ter tanto a N-acetilgalactosamina quanto a outra galactose. Por isso que é AB. Enquanto o tipo sanguíneo O não vai ter nenhuma delas, só vai ter a fucose, que é comum para todos, ok? Essa é a base molecular sanguínea em relação a esse sistema que vamos chamar de sistema ABO. Mas não é só o sistema BO que existe, né, em relação ao sangue, né? Temos um outro sistema chamado sistema RH. O sistema RH, ele é caracterizado pela presença de um fator chamado de fator D, né, de D de dado, ou fator RH. Uma pessoa que tem RH positivo, ela vai ser Rzão Rzão ou Rzão Rzinho. E uma pessoa que tiver aí, né, o fenótipo de RH negativo, vai ter um genótipo recessivo, homozigótico, Rzinho, Rzinho. É por isso que temos aí, né? Ah, eu sou do sangue A+. Por quê? Porque o meu sistema sanguíneo ABO é o A. E o meu sistema sanguíneo RH é positivo, ou seja, Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho. E não importa se é sistema RH ou sistema ABO, eu vou ter antígenos e anticorpos associados. Isso é importante no caso de transfusões sanguíneas, né? Então, se é uma pessoa, ela é do grupo A, a hemácia vai ter aí antígenos A. Mas na estrutura da hemácia, vamos ter aí também anticorpos que vão ser anti-B. Então, a pessoa do grupo A, ela não pode receber sangue do tipo B, porque devido ao seu sangue ter esses anticorpos anti-B, caso ela receba sangue do tipo B, ela vai atacar esse sangue porque ela vai ver como algo não próprio, tá? Da mesma forma que o grupo B vai possuir aí, né, os seus antígenos B e anticorpos anti-A. Uma pessoa do sangue B não pode receber sangue A, porque ela vai atacar esse sangue. Já uma pessoa do grupo AB, ela vai possuir anticorpos, antígenos, tanto A quanto B. E ela não vai ter nenhum anticorpo. Então, ela pode receber sangue A e pode receber sangue B. E, logicamente, pode receber sangue AB. Já uma pessoa do grupo O, ela não vai ter nenhum antígeno, mas ela vai ter anticorpos, tanto anti-A quanto anti-B. Então, ela não pode receber sangue A, nem sangue B, nem sangue AB, somente O. E é isso que vai caracterizar aí, né, a questão do doador universal e do receptor universal. Então, o grupo O, como ele não tem antígenos, ele pode doar, enquanto o grupo AB, como ele não tem anticorpos, ele pode receber. Ok? E temos aí também a questão do RH. Se uma pessoa é RH positivo, ela vai ter o fator RH, mas não vai ter o anticorpo anti-RH. Se uma pessoa é RH negativo, tá errado aqui, ó, na imagem está positiva, é RH negativo, tá? Se ela é RH negativo, ela não vai ter o fator RH, mas ela vai ter um anticorpo anti-RH. Então, a pessoa de RH negativo, ela não pode receber um sangue positivo, porque ela vai identificar os fatores desse sangue positivo como algo não legal, e ela vai atacar. Já uma pessoa positiva pode receber sangue negativo. Beleza, isso é o geralzão sobre sangue, tá? Eu acho que vocês deveriam depois pegar mais conteúdos relacionados a sangue para estudar. Mas vamos avançar aqui para a gente não demorar muito, né? Outro tipo de interação gênica que pode ocorrer é uma interação chamada de alelo letal. E neste caso é recessivo. E a gente tem aqui o modelo, né, do gato de Manx. E por que a gente tem esse gatinho aí que vai exemplificar, né, esse nosso alelo letal? Existe um tipo de alelo, um tipo de gene, na verdade, né, que é o gene M, que ele vai desenvolver
nessa raça de gato, a coluna dorsal inteira do gato. E a coluna do gato inicia na cabeça, lógico, aqui, né, no pescoço, logicamente, e se estende até a cauda. Quando existe, né, os dois alelos normais, né, desse gene M, ou seja, Mzão e Mzão, o gato ele vai ter ali, né, a sua coluna de boa, a sua cauda de boa. Mas quando eu tenho um alelo que não é interessante, nesse caso é o alelo ML, eu vou ter uma disfunção em relação a essa estrutura da coluna dorsal. Se esse meu gato ele está em heterozigose relativa a esse gene, ou seja, não vai ser MM, que é o normal, vai ser ML, que é o alelo letal, M, a gente vai ter uma disfunção tão grande, não vai ser tão deletéria, mas ela vai ser tão grande que o gato ele vai nascer sem cauda. Então, esse gato de Manx, né, ele vai ser um gato que está em heterozigose relativa a esse gene da coluna dorsal. Quem pegou o rabo dele? Então, isso faz mal pro gato, né? O gato de Manx, ele é um gato que tem sérios problemas, né, em relação ao seu componente ósseo. Mas, infelizmente, as pessoas acham bonito, né? Mas não, é uma disfunção genética grave. Tão grave que genótipos homozigóticos letais, ML, não vão nem para frente. O embrião não desenvolve. É por isso que chamamos esses alelos de alelos letal. Por quê? Porque esses alelos são tão letais que se eles estiverem em homozigose, eu não tenho nem o desenvolver do embrião. Neste caso, né, do gato de Manx, ele está aqui em heterozigose, então nasce, contudo, com disfunções relacionadas à função daquele gene. Nesse caso, em relação ao desenvolver da coluna dorsal. Outra coisa aqui que nós temos é um efeito, né, de epistasia, que pode ser tanto recessiva quanto dominante. E como que acontece a epistasia, né? É quando os genes, né, eles estão presentes em uma mesma via bioquímica, tá? Então eles geram esse efeito de epistasia. Uma mutação ela vai ficar sobre a outra, em cima da outra. E essas mutações que vão ficar em cima da outra vão expressar não só dois fenótipos, mas vão expressar um terceiro fenótipo. Então a gente pode ter aqui o exemplo dessa plantinha aqui, né, que é a Colíncia parviflora. Ela possui aí, né, linhagens puras WW para pétalas brancas e MM para pétalas magentas. Temos aí, né, então, um padrão que pode ser WW, M+, M+, né, M+, porque não está representando o fenótipo magenta, tá? Então temos aí um espécime que vai expressar apenas branco, cruzando com a espécie que vai expressar apenas magenta. Quando eu tenho um cruzamento desses genes aqui, eu vou obter uma prole, né, uma geração F1, que vai estar aí cruzada, né, que vai estar em heterozigose. Não vai ser só WW, mas vai ser W mais W, e não vai ser só MM, mas vai ser M mais e M. Eu tenho, né, uma se sobrepondo à outra. E essa sobreposição não faz com que a minha geração F1 seja nem branca nem magenta, mas seja azul. E quando eu tenho aqui, né, o cruzamento entre esse duplo heterozigótico azul com outro duplo heterozigótico azul, devido a elas estarem sobrepostas, eu não vou ter uma geração F2 com aquela proporção da segunda lei de Mendel, né, que é 9:3:3:1, né? A gente vai ter aqui uma proporção que vai ser 9:3:4. Por quê? Porque 9 delas vai ter aí W mais e M mais, ou seja, vão ser heterozigóticas, vão estar relacionadas ao azul. 3 delas vão ser MM, né? A gente sabe que MM representa aí a coloração fenotípica magenta. 3 delas vão ser WW, representando branca, e a outra aqui vai ser o quê? WWMM. Mas a questão é que o genótipo para a pétala branca, ele domina em relação ao genótipo para a pétala magenta, se eles estão aí em homozigose. Então, teremos mais um fenótipo aí branco. É por isso que a proporção aqui vai ser 9:3:4. Então, para explicar essa epistasia que é causada por questões recessivas, temos aí esse quadrinho que vai falar para a gente aqui, ó. A epistasia é deduzida quando um alelo mutante de um gene, ele mascara a expressão de um alelo mutante de outro gene, expressando um outro fenótipo. Neste caso, o fenótipo vai ser a cor azul das pétalas. Temos aí não só a epistasia recessiva, mas também dominante. A gente pode usar aí a digitalis purpúrea, né, para explicar, no qual o gene D ele afeta a intensidade do pigmento.
sendo Dzão produtor de um pigmento mais escuro e Dzinho produtor de um pigmento mais claro. Enquanto o gene W, ele vai determinar em quais células esse pigmento ele vai ser sintetizado. Se eu tiver Wzão, o pigmento vai ser produzido em pequenos pontos na pétala. Enquanto se ele for Wzinho, ele vai ser aí sistêmico, né, em toda a pétala. Então, quando a gente tem um tipo de autofecundação dessa planta com epistasia dominante, Dzão, Dzinho, Wzão, Wzinho, né? Então, um híbrido heterozigótico, a proporção da prole vai ser o quê? Ó? De 9 com branca com pontos, de 3 branca com pontos também, né? Porque a gente tem aí, né, a questão do Wzão sendo expresso, 3 com um Dzão, pelo menos, então vamos ter aí o vermelho escuro, e uma sendo homozigótica recessiva para os dois genes, então exibindo aí uma característica de vermelho claro, com uma proporção também diferente da 9331 e diferente da 934 que a gente viu. A proporção aqui vai ser 1231. Eu vou deixar para vocês fazerem o quadro de Punnett relativo, tá? A esse efeito de epistasia dominante. Quem fizer, né, me manda aí para eu dar uma olhada, para ver se está certo e ver se vocês entenderam, tá? Mas temos aí também essa epistasia acontecendo em caracteres que são dominantes. E outra coisa que nós temos são os alelos múltiplos, né, que é um efeito aí de Mendel sobre polialelia, no qual um gene ele vai possuir 3 ou mais alelos. Mas, Theo, os genes, eles não estão, né, em pares de alelos? Sim, no indivíduo, um gene vai ter um par de alelos, ou seja, 2 alelos. Mas quando a gente fala de alelo múltiplo, a gente quer dizer o quê? De 3 ou mais alelos presentes na população. Então a gente pode ter aí, né, 3, 4, 5, 6 alelos que vão estar aí, né, e que vão dar populações diferentes em relação a alguma característica de um animal. A gente pode ter aí, né, a pelagem de coelhos que pode ser definida, né, em um nível populacional por 4 alelos diferentes, né? Então a gente pode ter aí, né, um coelho chamado de selvagem ou agute que vai ter esse alelo Czão. Podemos ter aí o alelo CCH, que vai representar aí a pelagem do tipo chinchila. Podemos ter um outro tipo de alelo, que é CH, que vai me dar uma pelagem do Himalaia, e podemos ter um outro tipo de alelo, que é o CA, que vai me dar uma pelagem albina, sendo que a dominância é de selvagem para chinchila, para Himalaia, para albino. Então, um coelho aqui, né, que for que possuir uma pelagem com fenótipo selvagem, ele obrigatoriamente precisa ter, né, um Czão. Mas o segundo alelo desse par que ele vai ter pode ser Czão, pode ser CCH, pode ser CH, pode ser CA, mas como ele domina sobre todos os outros, o Czão é obrigatório e vai dar aí um fenótipo selvagem. E assim para chinchila, para Himalaia, para albino e assim vai. Então, alelos múltiplos relacionados à população, tá? Os indivíduos continuam tendo seus genes com apenas o par de alelos. E para finalizar aqui, temos um processo chamado de ligação gênica, que ele vai ser o completo oposto da questão ali dada em relação à segunda lei de Mendel. A gente viu que a segunda lei de Mendel é um processo que ocorre, né, com 2 ou mais, né, genes, no qual eles continuam ali se segregando de forma independente, tá? As características, elas podem estar relacionadas, contudo, lá no processo de meiose que ocorre, crossing over, que vai variar, né, e tudo mais, a gente vai ter a separação, né, desses genes de forma independente. Mas a questão é que a gente pode ter genes presentes em um mesmo cromossomo. E esses genes presentes no mesmo cromossomo, eles podem estar muito próximos. E temos um efeito que acontece, baseando aí na genética molecular e genética mendeliana, de que quando genes estão muito próximos e estão no mesmo cromossomo, eles vão formar um tipo de ligação. E essa ligação que ocorre faz com que eles não sofram uma segregação independente. Se um vai para um lado, o outro vai também para esse lado. Se um vai para o outro lado, o outro que está ligado também vai para esse outro lado. Então, a ligação gênica vai ser justamente isso, o processo inverso em relação à segunda lei de Mendel, que fala sobre essa distribuição independente de genes. Tá? Aqui, observem que a gente tem aqui, ó,
dentro da conclusão de geração parental para a geração F1, né, que os gametas eles vão possuir novas combinações de alelos graças à recombinação causada pela meiose. Ou seja, aqui neste exemplo da imagem ao lado, vamos ter o quê? Um processo de segunda lei de Mendel normal, no qual eu tenho essa segregação independente de gene que pode ocasionar para mim aqui, né, gametas de combinações originais. Ó, os gametas aqui eles são azão, bezão e azinho, bezinho. A geração proveniente desses gametas por fertilização, elas podem ser o quê? Azão, bezão, azinho, bezinho. Porque aconteceu. Neste caso aconteceu. E originou aí combinações que são não recombinantes, por serem iguais aos gametas. Mas devido ao processo de variabilidade genética, né, da segunda lei de Mendel, a gente pode ter aí, né, combinações que vão ser recombinantes. Ao invés de azão, bezão, azão, bezinho. Ao invés de azinho, bezinho, azinho, bezão. Vão ser recombinantes os alelos. Mas na ligação gênica, devido à proximidade desses genes, a gente não tem esse processo de variação acontecendo. Porque se um vai para um gameta, o outro consequentemente também vai, porque eles estão ligados geneticamente. Tá? Então temos aqui, né, um padrão que agora vai ser diferente, né? Não vai ser de segunda lei de Mendel, mas vai estar aí vinculados a esses padrões relativos de segregação. Tá? Então, observem que dentro do que a gente considera como segregação, a gente vai ter o exemplo aqui, né, de cepas homozigóticas de uma flor que vai ter aí características, né, de pólen e de coloração diferentes e que vai gerar uma geração F1 apenas aqui, né, com uma característica que sofre uma autofertilização, originando uma geração F2 que, ó, vai possuir fenótipos diferentes. Ou seja, essa flor aqui sofreu segregação independente, segundo a lei de Mendel. E observem que, olha a quantidade de padrões que nós temos aqui, ó. Nós temos padrões com alta concentração de flores, né, de um jeito, e às vezes baixas concentrações de outras. Mas, ó, 21, 21, 284, 55. Eu tenho variação. Se eu tenho variação, eu tenho segregação. O que é diferente do que estamos conversando agora, né, que é ligação gênica, no qual a variação ela não ocorre porque existe aí esse processo de um gene vai para um lado, o outro também vai para um lado. Olha só. Se os genes estão completamente ligados, ou seja, eles não fazem crossing over, eles não permutam, o que nós vamos ter aqui de conclusão? Que na ligação completa, ligação gênica, os descendentes que são produzidos, eles vão ser inteiramente não recombinantes. Eles não recombinaram, não sofreram crossing over. Então, se eu tenho aí gametas Mzão, Dzão e gametas Mzinho, Dzinho, depois da fertilização, os descendentes ou vão ser Mzão, Dzão ou vão ser Mzinho, Dzinho. Eles não são recombinantes. Diferente se os genes não estiverem ligados, eles se separam de modo independente. Vamos ter descendentes não recombinantes, logicamente, porque é uma possibilidade, mas também teremos descendentes que são recombinantes. O que a gente quer a partir desse conceito de ligação gênica? Entender que existem processos onde não ocorrem crossing over devido à proximidade dos genes, e existem processos onde ocorrem crossing over completo, originando aí não recombinantes e recombinantes. Mas esse meu crossing over que ocorre, né, essa variabilidade que ocorre, ela pode ser parcial. E aí a gente inicia aí o contexto de ligação gênica incompleta. Mas para explicarmos a ligação gênica incompleta, precisamos aí entender como que funcionaria, né, dentro daquele padrão de segunda lei de Mendel, de um cruzamento, por exemplo, entre uma espécime duplo heterozigótica cruzando com a espécime duplo homozigótica recessiva. Eu cruzo aqui, né, os nossos alelos, desse daqui, eu obtenho o nosso quadro de Punnett. Observem que quando eu faço o quadro de Punnett, ó, azão, azinho, bezão, bezinho. Azão, azinho, bezão, bezinho. Azão, azinho, bezão, bezinho. E a mesma coisa se eu fizer aqui, ó. Observem que esse padrão aqui dessa coluna é igual, todos. Desse daqui também é igual. Desse daqui também é igual. E desse daqui também é igual. Ou seja, um padrão de cruzamento de duplo heterozigótico com duplo homozigótico recessivo vai me dar uma proporção aí de 1 para 1 para 1 para 1. Ou seja, 1 para 1
para 1 para 1. Isso é o que se espera quando temos, no caso, aquela permuta que ocorre devido ao crossing over. Mas um cara, o Thomas Morgan, ele fez um experimento, né, parecido, né, com isso, quase idêntico, né, utilizando aí organismos modelos que são as drosófilas, né, moscas normais, e que tinham, né, esse genótipo, né? Uma delas tinha genótipo duplo heterozigótico e a outra tinha genótipo duplo homozigótico recessivo, e ele fez o cruzamento entre elas. E o que ele esperava, né? Ele esperava basicamente a proporção dada pela segunda lei de Mendel. Então, proporção 1 para 1 para 1 para 1. O que ele esperava em resultado absoluto, né? De acordo com os cruzamentos que ele fez, né? Proporções absolutas de 575 de prole com corpo cinzento e asas normais, outro 575 com corpo cinzento e asas vestigiais, outro 575 com corpos negros e asas normais, e outro 575 com corpos negros e asas vestigiais, a partir de um cruzamento entre uma mosquinha aqui de corpo cinzento e asas normais, duplo heterozigótico, com uma outra mosquinha de corpo negro e asas vestigiais, que é meu duplo homozigótico recessivo. Mas ele obteve isso? Claro que não. Ele obteve aí uma relação muito estranha, né? No qual eu tenho uma proporção gigantesca de corpo cinzento e asas normais e de corpo negro e asas vestigiais, se comparado às de corpo cinzento e asas vestigiais e corpos negros e asas normais. Olha só, 900 e pouco, 900 e pouco. E para essas, 100 e pouquinho, quase 200 e 200. Então, o que isso nos fala? Que existe aqui um padrão de ligação gênica incompleta. O crossing over não é completo. Ele acontece, mas não é tão completo quanto aquele que existe ali naquele padrão lindão de segregação independente da segunda lei de Mendel. Isso nos traz um negócio que vamos chamar de frequência de recombinação. Por quê? Porque a frequência de recombinação vai nos falar basicamente o que está aqui, ó, nessa imagem, que vamos ter uma quantidade maior de seres não recombinantes em relação aos seres que são recombinantes. Então, quando olhamos uma imagem como essa daqui, verificamos que os que têm corpo cinzento e asas normais e corpos negro e asas vestigiais são aqueles que não são recombinantes. Enquanto esses de menor proporção vão ser aqueles que são recombinantes, devido a essa ligação gênica incompleta, que aconteceu com algum crossing over, mas não com um crossing over completo. E a gente tem algum meio, que é um meio matemático, para identificar a frequência que essas coisas recombinantes, né, esses alelos recombinantes, estão em organismos. E como que eu consigo saber, né, calcular essa frequência de recombinação? A partir do número de descendentes recombinantes dividido pelo número total de descendentes. No nosso exemplo, observem que a gente tem aqui esses dois grupos aqui que são os de menor valor absoluto. 206 mais 185. São eles que são os recombinantes. Quando eu somo esses dois valores, eu obtenho o quê? 391. Se eu somo todos, 965 com 206, com 185 e 944, eu obtenho uma população total de 2.300. Para eu calcular a frequência de indivíduos recombinantes, eu pego a quantidade dos indivíduos recombinantes, né, que são os menores valores, e divido pelo número total de descendentes. E aí eu multiplico por 100 para me dar aí um fator em porcentagem. Neste caso aqui, 17% vai ser a minha frequência de recombinação alélica, que também vai ser chamada do quê? De unidades de mapa, de unidades de recombinação ou de centimorganídeos, devido ao cara que descobriu se chamar Thomas Morgan. Então, se eu pensar nesses caras aqui e usar essa imagem para explicar, eu vou ter esses 391 aqui, a frequência de 17% alélicas sendo os recombinantes, enquanto o resto, né, vai ser os não recombinantes. Até aqui, beleza? Tá de boa? Eu acho que aqui pega um pouquinho mais pesado, né? Mas aí a gente vai fazer um exercício para finalizar nossa aula, tá? Que é um exercício falando sobre a ligação gênica incompleta. Só fazendo uma geral, né?
Imagina aqui que a gente tem a segregação independente, segundo a lei de Mendel, com cruzamento duplo heterozigótico e duplo homozigótico recessivo. Se for segregação independente, crossing over completo, vamos ter aí, né, padrões de 1 para 1 para 1 para 1. 1 não recombinante, 1 não recombinante, 1 recombinante, 1 recombinante. Se a gente tem uma ligação completa, os meus genes eles vão fazer, né, processos relacionados, né? Eles estão ligados geneticamente. Então não vai ter aí crossing over. Então a quantidade de não recombinantes ela vai ser 100%, porque não recombinou, não sofreu crossing over. Enquanto uma ligação com algum crossing over tá ligado, mas faz crossing over em algum nível, vai ter aí padrões de não recombinantes maiores que 50%, porque os não recombinantes vão ter maiores valores, vão ter maior frequência do que metade, né? Então, mais que 50%. Enquanto aqueles que são recombinantes vão ser aqueles que vão dar uma frequência menor que 50%. Aplicando isso, temos aqui o exercício da Fundação Carlos Chagas. Então ele me fala assim, ó, os genes A e B encontram-se no mesmo cromossomo, sendo a distância entre eles de 17 unidades de recombinação. Então a frequência de recombinantes é de 17%. E aí ele pergunta, a frequência de gametas azão-bezão formados por um indivíduo azão-bezão e azinho-bezinho é de... Como que eu resolvo um exercício desse? Basicamente, eu sei que a recombinação ela é o quê? De 17 unidades de recombinação, 17%. E essa recombinação é a recombinação que existe ali entre os genes A e B. Se os não recombinantes vão ser aquele lá, né, o azão, bezão e azinho, bezinho, porque ou é tudo dominante ou é tudo recessivo, os recombinantes vão ser quem? Um dominante e um recessivo e um dominante. Nesse caso, azão bezinho e azinho bezão. E eu sei que esses dois recombinantes vão ter aí uma frequência de 17%. Se, quando eu falo de frequência, falo de porcentagem, o total é de 100% para todos os alelos, sabendo que 17% são os recombinantes, a gente vai saber a porcentagem que não sofreu recombinação fazendo aquela formulinha probabilística, né? O 1 menos, neste caso, os recombinantes, ou 100% menos 17%, o que vai ter aqui, né, um valor de não recombinante de 0,83, ou 83%. Se eu sei que 17% é azão bezinho e azinho bezão, que são os recombinantes, esses 83% vão ser os dois pares que não são recombinantes. Que neste caso vão ser quem? Azão bezão e azinho bezinho. Mas o exercício nos pede a frequência apenas para quem? Para azão bezão. Se 83% é para azão bezão e azinho bezinho, para azão bezão a gente vai ter o 83% dividido pela quantidade de não recombinantes, que são 2. Neste caso, 83 dividido por 2 nos dá 41,5%. Tranquilo? Dá para pegar, dá para fazer de novo, dá para assistir depois a aula e ver como faz. A gente vai ter mais exercício, né, lá no nosso aulão de exercício sobre frequência gênica, tá? Então vocês podem ficar tranquilos que a gente vai treinar mais isso. Vai treinar alelo múltiplo, vai treinar aí codominância e assim vai. Tá? A gente vai ver bastante coisa de sangue e assim, a gente vai ter muita coisa, ok? 17, né? Porque os nomes são diferentes, mas eles expressam a mesma coisa, beleza? E aí, como eles são recombinantes, eles falam dos dois pares recombinantes. Então, o resto da porcentagem é só de não recombinante. E aí é só dividir por 2 nesse caso. É bem assim, tranquilinho, tá? É só um pouquinho mais complicado a gente perceber, né, em relação a como fazer essas continhas. Mas, de qualquer forma, a gente vai treinar mais. Mas, gente, é isso, tá bom? Essa aula tá toda gravada. Depois que ficar pronta, tudo certinho, eu vou upar na pastinha de vocês. Depois eu vou upar também aqui. Mas, pelo menos, consegui finalizar Mendel e tá disponível para quem não conseguiu participar. Amém.
Tá vendo aqui? Eu ia colocar esse tá aqui, ó. Oi, casada, mas não deu. Mas, gente, então é isso. Beijinho, beijinho. E ufa, né? Aula de domingo, ninguém merece. Mas beijinho, beijinho e tchau, tchau. E eu vou desativar aqui já a nossa gravação. 1, 2, 3 e beijo para quem tá assistindo depois. Tchau, tchau, gente. Interrompendo a gravação.